Olá! Hoje nós vamos falar sobre a proclamação da República e a República Oligárquica. E quem vai dar essa aula para vocês sou eu, sua queridíssima professora Tássila Derek. Bora começar? Bem, antes da gente iniciar, nosso assunto propriamente dito, a gente precisa entender essa palavra, proclamação. O que significa essa palavra? O que é proclamar, né? E segundo o dicionário, a proclamação é uma declaração pública e solene. Então, a gente pode afirmar que o início da República Brasileira foi mera solenidade, foi apenas uma formalidade, né? E, de certo modo, nós podemos dizer que sim, já que ele não contou ativamente com a participação das massas sociais, né? Os historiadores, né, os maiores historiadores contemporâneos, eles costumam definir revolução, né, quando acontece, quando há a participação de todas as pessoas, né, de todas as camadas sociais, ou pelo menos as camadas mais baixas, mais pobres. Então, a nossa proclamação ela não ocorreu dessa maneira. Ela não foi o conhecimento do povo, né, de forma imediata, essa mudança de governo. O povo não participou e muito menos afetou imediatamente, né, o dia a dia da população. Então, um grande historiador fala para a gente, Basbon, ele fala que depois de passar do susto e impacto da notícia, né, de que o novo modelo de governo estava vigente, de que agora seria tudo diferente, a vida continuou praticamente a mesma, né? Apesar de tudo que aconteceu lá no dia 15 de novembro, que até hoje nós comemoramos, né, a proclamação da República. E aí vamos entender como é que se deu esses desdobramentos, quem foram os principais, né, os protagonistas, já que não foram as massas populares, então quem foi? Nós temos aqui dois grupos políticos, né, muito bem articulados. O primeiro deles são os republicanos, e dentro dos republicanos há duas vertentes: os liberais e os conservadores. Então, esses republicanos, eles foram o grupo de pessoas composto por majoritariamente, né, políticos da classe média intelectual, aquela classe ali que permeava, né, a sociedade, aquelas pessoas que tinham dinheiro, que tinham ali esse conhecimento intelectual, essa superioridade intelectual. E o objetivo dos republicanos liberais era o fim da escravidão mesmo. Eles tinham um sistema, eles propunham, né, um sistema de educação universal, eles queriam uma reforma política, e eles entendiam que a figura de Dom Pedro II, né, na época, era de grande prestígio. Então, eles não buscavam trazer esse novo modelo republicano, né, essa modernidade para a sociedade, de forma violenta, de forma a depor Dom Pedro II, não. Eles pensavam em, depois que Dom Pedro II morrer, né, a gente vai lá e muda o governo, tira o rei, tira a monarquia, e agora vamos ter um modelo republicano. Isso também se dava nessa espera pelo rei morrer, essa espera pelo Dom Pedro II não estar mais apto ao trono, se dava também porque eles não tinham muito apreço à princesa Isabel, por causa de seu marido, o Conde d'Or, que era um conde francês, e eles não viam com bons olhos uma princesa, né, ser casada com um homem francês, com um conde francês, porque eles acreditavam que, de fato, quem iria governar seria o conde, ao invés da princesa Isabel. Então, por isso, essa espera por Dom Pedro II morrer e mudar o governo, né? Era assim que os republicanos liberais entendiam e se articulavam. E aí a gente tem os republicanos conservadores. Como o próprio nome diz, né, eles eram conservadores, eles apoiavam ali a monarquia, em sua maioria eram fazendeiros que faziam parte, né, dos republicanos conservadores. E isso muda, esse apoio à monarquia muda, depois que há um conflito religioso entre a igreja e o então imperador, né, Dom Pedro II. E o Papa Pio XIX, ele ordena que todos os maçons fossem expulsos da igreja, né? E Dom Pedro II, ele recusa. Ele fala que não é assim, que ele era uma autoridade da igreja também, né? A gente sabe como a igreja católica é influente no regime monárquico, né? Ainda mais lá no século XIX. Então, dois padres, eles procuram
obedecer a ordem do Papa Pio IX. E com isso, Dom Pedro manda prender, né, esses padres que obedecem à ordem do Papa. Posteriormente, eles são libertos, né, fica tudo acertado. Mas esse ato de Dom Pedro de mandar prender, né, 2 padres, isso causa muito desconforto, isso causa uma perda de popularidade de Dom Pedro II entre os republicanos conservadores. E o que influenciou ainda mais que essa popularidade fosse perdida, fosse cada vez mais escassa, foi a assinatura da Lei Áurea em 1888. E ela fez com que muitos historiadores, né, falam acerca dos republicanos de última hora, aqueles republicanos que depois da assinatura da Lei Áurea se converteram, né, por assim dizer, foram lá e começaram a apoiar a ideia da república. E nós temos ali um outro grupo muito importante também nesse processo, que foram os militares. Depois da Guerra do Paraguai, os militares, eles sempre foram, até, né, a proclamação da República, eles sempre foram muito desvalorizados. Eles sempre foram vistos como uma área da sociedade brasileira, mas não uma área que deveria ser tão prestigiada, né, deveria ter tão investimento. Então, depois da volta da Guerra do Paraguai, esses militares voltam querendo reivindicar o seu lugar, né? Voltam querendo ter um prestígio, voltam querendo ser vistos. E esse exército desvalorizado foi um dos grupos que se articularam para que a República fosse efetivamente proclamada. E além de, claro, várias influências, né, políticas, econômicas, como a dívida externa brasileira, que cresceu significativamente, né, durante a Guerra do Paraguai. Então, assim, foram vários fatores que foram influenciando para que essa república acontecesse. Então, aí a gente tem a figura de um líder, né? Precisa de alguém para chegar lá em Dom Pedro e falar, olha, a gente não te quer mais. Então, aí a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca. E é muito interessante a gente falar do Marechal Deodoro, porque ele era amigo pessoal de Dom Pedro. Eles eram parceiros mesmo, e frequentavam os mesmos lugares, né? Conversavam, se articulavam. E é interessante também que Marechal Deodoro da Fonseca era um imperialista convicto. Ele apoiava as ideias imperialistas, né? E depois da Guerra do Paraguai, para vocês terem ideia o quanto foi importante, né? O quanto mudou o cenário da política brasileira, da sociedade brasileira. Depois da Guerra do Paraguai, Marechal Deodoro, então, aceita, né? Ser essa figura que vai chegar em Dom Pedro e falar, olha, você agora está deposto. Quem vai assumir agora é a gente. E ele foi convencido, né, por Benjamin Constant a chefiar o movimento. E haviam boatos, né, de que todas essas pessoas que articulavam a República, que estavam ali apoiando, né, a nova República, eles iriam ser presos. E por conta disso, né, foi adiantado no dia 20 de novembro a proclamação da República para o dia 15 de novembro. Então era para nossa proclamação, nossa República, né, ser comemorada dia 20 de novembro, mas por conta de todos esses boatos, essas conversas, então foi adiantado para o dia 15 de novembro de 1889. E aí a gente entra nisso que a gente falou lá no começo da nossa aula. Essa mudança, né, na sociedade brasileira. E de imediato não houve, né? E buscou assim ter uma identidade nova, uma identidade republicana, agora uma identidade moderna, porque a monarquia significava tudo aquilo que não prestava mais, né? Não era ultrapassado. Agora a república era coisa nova, era o que iria ser vigente, né, na sociedade. Então eles precisavam ter uma nova identidade, uma nova cara. E aí que a gente fala, né, proclamação da República. Então, tem essa pergunta aí no slide para vocês. Foi golpe ou foi revolução? Foi proclamação. Por que colocaram esse nome de proclamação? Porque o nome golpe, ele tem uma conotação muito ruim, né? Já pensa assim em roubo, em expropriar, né? E não foi propriamente uma revolução.
porque, como eu disse para vocês, as grandes massas sociais, né, as massas mais pobres, enfim, elas não fizeram parte desse processo de proclamação da República. Então, por isso que ficou o nome proclamação. E esse processo de criar uma nova identidade brasileira, de criar um novo partido, né, um novo Brasil, eles foram sendo articulados pelas ligas nacionais. E teve o nascimento, né, do nacionalismo brasileiro. Então, isso foi feito através dos livros didáticos das escolas. Foi nessa época também que o hino nacional brasileiro foi criado. Foi nessa época que a bandeira do Brasil, que nós conhecemos hoje, foi criada. Então, a gente tem aqui toda uma nova identidade para o Brasil. Tem assim a tentativa, né, de resgatar um Brasil diferente, de se fazer um Brasil diferente. E aí, depois de proclamada a República, né, depois da gente entender como foi, entra em prática a República Oligárquica. E o que foi essa República Oligárquica? Ela era a alternância do poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, que eram os locais, né, de maior cafezais lá em São Paulo. Era uma economia muito forte. E por isso que tem a política do café com leite, né? Enquanto São Paulo produzia a maior parte do café do Brasil, né, que era a exportação, era um dos maiores meios econômicos do Brasil, né, se não a principal fonte de renda do Brasil, né? Minas Gerais produzia muito leite, né? Até hoje a gente conhece Minas Gerais como ali a capital do queijo, que tem muitos produtos derivados do leite. Então, o que era essa política do café com leite? Eram alternados, né, os partidos. Os presidentes da República ficavam entre uma vez era de Minas Gerais, um candidato lá do partido de Minas Gerais e outro de São Paulo. E é importante a gente falar também que nessa época não haviam partidos nacionais, igual existe hoje, né? Partidos em todo o Brasil que abrangem todos os estados. Nessa época, não. Cada estado tinha o seu partido específico. E esse ato, né, dessa política de café com leite, de alternância entre um candidato de um lado e o candidato do outro, também deu origem ao voto de cabresto. E o que é esse voto de cabresto? Na época, só quem podia votar eram as pessoas homens de 21 anos, livres, que tinham alguma propriedade, alfabetizados. E a maioria dessas pessoas, né, que podiam votar, estavam condicionadas lá no interior do Brasil, né, no Nordeste, nas regiões de fazenda, nas regiões rurais. Então, o voto, ele não era igual a hoje, né? A gente chega lá na maquininha, digita, o voto é secreto. Nessa época, o voto deveria ser falado, né? Eles deveriam falar em quem eles votavam. E muitas vezes os coronéis, que eram os grandes fazendeiros dessas regiões, mandavam seus capangas com essas pessoas lá e para entender, né, para obrigar eles a votarem no seu candidato, naquele candidato que já estava pré-estabelecido. Então, essa configuração social e política foi essa, né, depois da proclamação da República. Entretanto, ela não foi vigente, né, mas não sem revoltas. Tiveram muitas revoltas, né, pelo Brasil, também vários empresários reivindicavam, né, a sua participação, a participação de mais partidos. Então, a gente vê que tem movimentações políticas, sociais, para que essa configuração, né, dessa república oligárquica, desse monopólio da política, do poder, fosse finalizado, né, fosse extinto. E aí a gente tem a revolta do Forte de Copacabana, a revolta da vacina, que é muito comentada até hoje, né? Quando o governo obriga as pessoas a se vacinarem, sem explicar para elas, né, por que da vacina, sem dar nenhum tipo de conhecimento. Então a gente vê que apesar dessa mudança de governo, dessa mudança de configuração social e política, não foi uma mudança na vida das pessoas efetiva, né? Não teve muita participação social na política, né, apesar do voto ter sido liberado, mas para algumas pessoas específicas, né? As mulheres não podiam votar, os analfabetos não podiam, os escravos, enfim. E aí a gente chega ao fim da República Oligárquica, que é quando Getúlio Vargas, lá em 1930,
depois dele ter perdido as eleições, né, para presidente, ele impede que Júlio Prestes chegue ao poder. Então, aí que a história marca, né, o fim da República Oligárquica. Mas isso é uma outra história e vocês vão ver no próximo vídeo. Então, fiquem ligados. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E até a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem nos contatar, podem tirar suas dúvidas. E até a nossa live. Tchau, tchau!